Fabiola, o papel ali que eu imprimi. Aonde? Ali. Chega eles mais pra perto do papai. Estamos informando os seguidores. E eles venham mais pra perto. Ah, faixa um pouquinho aqui, vô. Faixa um pouquinho. Pra frente? Pra trás. Já tá ao vivo, viu? Aí, tá ótimo. Aí. Chega mais pra perto do papai. A galera Segura na aí. cintura. Olha a galera aí. Diga boa noite, Boa noite, alunos do papai. alunos do papai. Bem-vindos Bem-vindos a mais uma loucura a mais uma loucura do papai. do papai. O que é que a gente não faz? Cozinhar. Vamos cozinhar. Você tá vendo que eu tô de MasterChef? Você também tá de MasterChef? Ah, que legal. Eu vou chamar aqui, eu tenho que me lembrar como é que convida, meu Deus, como é que convida. Ai, ai, tô com dúvida agora. Será que é aqui? Enviar mensagem não. Como é que convida? Eu acho que é no aviãozinho. É no aviãozinho? Acho que é. Ai, Jesus. Ah, acabou de entrar a professora Monique. Convidar a professora Monique. Convida, Monique. Ai, eu já disse que sim, do meu Deus. Eu convidei a professora Monique Guimarães. Você apareceu. Olha aqui a professora Monique Guimarães. Como é que você tá? Boa noite. E aí, arrumou um ajudante de peso? Essa daqui é a minha Querida. assistente das loucuras. Assistente. Assistente, arrumaram uma roupa aqui pra mim, né? Porque não basta ser ridículo, tem que ser Gostei, ridículo gostei. na companhia. Eita. Entrou no personagem mesmo. Como a gente tem muita coisa para falar, então eu vou dizer a quem nos acompanha. Primeiro que chame gente, é importante para cada um de nós, né? Esperar o pessoal entrar. Produzir conteúdo aberto, gratuito, então, esperando aí a galera entrar, vou falar um pouco sobre você, dizer a razão de nossa live, tá? E se você quiser, antes que eu faça, só chamar a tua turma, dar um alô aí para todo mundo. Eu já dei um alô, na verdade. Vamos esperar só ver se... Mas pode começar. Posso lá, né? Pode. Professora Monique Guimarães, professora de Química, disciplina que eu adoro, viu? Quero deixar aqui Que bom. registrado o quanto eu sofri, fui torturado nas aulas de Química. Eu faço terapia até hoje para entender por que o carbono é tetravalente. A professora ela usa uma metodologia baseada em aulas contextualizadas. Sinto muito não ter sido seu aluno, eu acho que eu teria aprendido pelo menos alguma coisa. São metodologias ativas, jogos didáticos, ministra aulas particulares no seu curso online chamado SOS Química, especialmente no seu público, alunos do ensino médio, mas também você auxilia alunos do ensino superior. Então, qual é o objetivo da nossa live? A professora Monique, ela vai ter um desafio, fazer o professor Vlada superar antigos traumas no ensino de Química. Na minha opinião, a única coisa que sei são misturas homogêneas e que o carbono é tetravalente, mas não sei o que isso quer dizer. E como eu gosto muito de cozinhar, pensamos em uma live a partir dessa experiência. Inclusive, eu estou na cozinha de minha casa. Então, a química sendo percebida na perspectiva dos elementos do cotidiano da nossa casa, especialmente na cozinha. Então, abordar assuntos contextualizados é fundamental para o processo de aprendizagem. Isso também se aplica à disciplina de Química, uma vez que a matéria está presente no dia a dia dos estudantes, mais do que eles imaginam.
nesse bate-papo, nós, mas aí é você, eu só vou conduzir, vai mostrar aos alunos ficarem atentos a um novo olhar sobre a disciplina de Química. Irão perceber que ela está presente no nosso cotidiano doméstico, especialmente na cozinha, onde acontecem processos químicos do tempo inteiro. Pois é esse o nosso desafio. Pode seguir adiante, que eu tenho algumas coisinhas que a gente vai trabalhar por aqui. Mais uma vez, agradecer o convite. Você disse que foi uma surpresa. Para mim é uma honra esse encontro, tá? Especialmente porque não só iremos aprender contigo, mas oportunizar os alunos sair um pouco do tédio, da monotonia que a pandemia nos causa. Com certeza. Bom, pessoal, para todos que estão aqui já, hoje nós vamos falar sobre a química no cotidiano, né? Mais precisamente na cozinha. Como o professor Vlader já falou aí, acontecem processos químicos o tempo inteiro, principalmente na nossa cozinha, né? A química ela é a ciência que estuda a matéria e as transformações sofridas por essa matéria. E o que é matéria? Só aproveitando o gancho para deixar isso bem claro. Matéria é tudo que nos rodeia. Matéria sou eu, matéria é o professor Vlader, vocês, tudo que a gente olha, tudo que está ao nosso redor, as comidas, tudo é matéria. Então, a química é a base para tudo, né? A química, ela estuda tudo, ela estuda a nossa vida, está presente na nossa saúde e em muitas outras coisas. Excelente, excelente. Eu tô com um desafio aqui, eu vou esperar só um pouquinho. Tá. Mas, assim, cozinha tem muito de técnica de cozimento, né? Isso. E é muito interessante a gente pensar, os alunos eles só acham que se cozinha com o fogo. Que outras formas são possíveis de transformar os nossos alimentos que não com o uso do fogo? Por exemplo, é possível com isso aqui, o limão? Bom, com certeza, né? Os ácidos, eles têm propriedades aí excelentes para o cozimento dos alimentos, que não há necessidade da utilização de fogo. É bom deixar claro também, porque quando a gente fala de ácidos, né, as pessoas tomam susto, porque muitas pessoas remetem o ácido a algo perigoso, corrosivo, e realmente mas depende do ácido. Nós temos aí vários ácidos, caiu aqui, temos vários ácidos aqui no nosso cotidiano em que nós ingerimos quase que diariamente. A gente tem o ácido acético no vinagre e, no caso do limão, o ácido cítrico, que é o que vai favorecer aí o cozimento da receita do professor Vlader. Eu vou fazer daqui a pouco, eu vou fazer um carpaccio, e a carpaccio é uma técnica de fatiar finamente algo cru. Essa técnica é muito utilizada, especialmente com filé mignon, né? Mas pode ser lombo também. Então, é quase capas finas, né? Lâminas finas. Mas hoje eu vou fazer com algo que é muito usado na culinária japonesa, que é o salmão. E aí eu vou mostrar o salmão in natura. Vamos colocar o limão e vamos esperar esse processo de cozimento, né? Mas enquanto isso, você pode estar explicando alguma coisa, né? Já estão dizendo aqui que você é a melhor professora de química de Pernambuco, olha aí. E eu soube que não é muito sua praia, você não é muito fã de comida japonesa. Parece que você... eu disse que você até tentou, eu até né? tentei, mas não deu muito certo. Vou tentar novamente, quem sabe... Vou testar sua receita, quem sabe eu não começo a gostar mais. Pronto, eu tô aqui sentado, eu vou me levantar e vou fazer um preparo simples. Se você quiser desenvolver com os alunos algo da disciplina que você já queira falar, aí eu vou preparando aqui. Deixa você aí uns 3 a 5 minutinhos falando. Posso dar alguns exemplos sobre o dia a dia? Isso. Bom, pessoal, enquanto o professor Vlader vai aí fazer a receitinha dele, nós vamos conversar falar um pouco sobre a química na cozinha, né? Como eu já falei aqui, algumas pessoas entraram agora, mas algumas já estavam aqui há algum tempo. No início eu falei que a química ela está presente no nosso dia a dia em tudo que nos rodeia. E na cozinha isso não é diferente, né? Quando você está preparando um alimento,
como é a receita aí do professor Vlader, você está o tempo todo, né, manipulando ingredientes e você vai chegar a um determinado produto que é o objetivo final da sua receita. Vou citar um exemplo aqui básico, que eu acho que a maioria das pessoas faz ou já viu, que é o café. Né? No café, quando a gente está fazendo café, a gente vai coar, usar o coador, muita gente utiliza, algumas fazem naquelas cafeteiras já próprias, mas falando sobre o café, em que há necessidade de usar o coador. O que a gente usa ali é basicamente um processo de separação de misturas, que é o que a gente vê em química, que a gente separa, né, um sólido de um líquido. E o que seria o sólido? O sólido seria o pó do café, que fica retido ali no meu filtro, que nesse caso é o coador, né? No laboratório não é diferente, nós estamos lá o tempo todo filtrando, logicamente que lá existe um filtro adequado para laboratório, mas é idêntico ao que a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, aí quando a gente vai fazer uma receita de um bolo, o professor Vlad, ele tem os ingredientes que ele está lá preparando para chegar à receita final. Então, é o que a gente fala em reações químicas, por exemplo. Em reações químicas, eu tenho os meus reagentes, que basicamente são substâncias que irão interagir entre si e vão acabar finalizando no meu produto. Ou seja, eu tenho a minha receita, eu tenho uma receita de bolo, vou falar aqui sobre o bolo porque é algo mais simplificado e eu acredito que algumas pessoas sabem mais ou menos como é que faz um bolo. Eu uso ovos, eu uso leite, manteiga, açúcar, não me lembro muito bem, eu geralmente faço com massa pronta, mas é basicamente isso que a gente utiliza numa receita de um bolo. E o que é isso? O que são esses ingredientes? Esses ingredientes são os meus reagentes, é o que a gente chama de reagente químico, quando a gente vai falar em química. Os meus ingredientes, aí o professor ele vai usar o peixe, o salmão, algumas outras coisas, alguns outros temperos, que são Olha os aqui a reagentes. peça. Olha que coisa linda. Lindo, realmente. Que são os ingredientes que vão resultar no produto final, que é o objetivo que ele quer alcançar, que é o seu salmão. É o salmão? Vai fazer agora? Salmão. Pronto, o salmão é o produto final da receita dele. Então, só falando de uma maneira mais simplificada. Você está fazendo uma reação química quando você faz um bolo. Você está colocando tudo para reagir e o que você vai ter no final vai ser diferente do que você tinha no início. Você vai ter a sua receita pronta, que é exatamente isso que o professor está fazendo aí. Estou quase aí, pronto. Quer que eu comece? Iris, fica aqui em pezinho para me ajudar. Fica aqui, espera aí, rapidão. Olha o tempo. Vem para cá. Pronto. Aqui está o salmão cru. E eu vou colocar agora o limão galinha, que é o nosso. E como você explicou, é um ácido. Sim, ácido cítrico. Ácido cítrico. Então eu vou espremer. Estou fazendo um carpaccio. E aí é uma receita bem simples para quem. Você que disse que não tem o hábito de cru, né? Você não é muito fã. Não, sou muito fã, não. Mas vou tentar. Só por conta dessa sua receita, eu vou tentar. Espere. Quem sabe? Pronto. Aqui me lembrou algo, professora, que é muito comum a gente temperar frutos do mar com limão. Sim. E eu queria entender por que isso dá tão certo, considerando que o limão é ácido, mas o que é que há nos frutos do mar, em alguns peixes, que acaba permitindo esse encontro de sabores e ao que sei, há processos químicos que acontecem também, não é? Sim, o que as pessoas utilizam muito nos frutos do mar é o intuito de tirar o odor, né? Algumas pessoas, elas
querem retirar o odor, e o limão, o ácido cítrico, algumas pessoas utilizam vinagre também, que nós temos ácido acético, várias outras coisas. Vai neutralizar esse odor de uma maneira mais eficaz. Então, o objetivo não é só o cozimento, né? Ele também neutraliza o odor. Inclusive, algumas pessoas fazem isso em carnes. Lógico que você não consegue cozinhar uma carne, porque isso vai depender muito do tempo. E também é uma desvantagem porque talvez não vá cozinhar toda e pode ter algum micro-organismo ali que pode causar uma intoxicação, no caso da carne, né? Então, por isso é mais indicado para frutos do mar. Perfeito. Ó, agora eu vou... Eita, que eu tô chamando ela. Não é para ela, velho. É porque Não, se esquece. Eu vou me virar aqui. Obrigado, meu filho. Segura aqui. Segura aqui. Ó, agora eu vou botar o sal. Eu uso uma peneirinha só para não cair de maneira... Pronto, o salzinho aqui. Para ficar mais organizado. Para ficar mais organizado, rapidão. É um salzinho temperado. Eu não vou dizer a marca, não sei se apareceu. A gente não é patrocinado, né? Mas é um salzinho. Ó, se você observar, o salmão já está mudando de cor. Isso. Que é o processo de cozimento, né? Isso. E para finalizar, um bom azeite extra virgem. Né? Eu não sei se esse conceito extra virgem tem a ver com o nível de acidez, eu sei lá direito como é. Mas o nível de acidez tem a ver com a escala do pH. Lembra da escala do pH? Se eu me lembro de pH, ácido e básico. Tem alguma coisa com mais próximo de 7? É isso? Abaixo de 7. É básico? Não, abaixo de 7. Basicamente ácido. Era isso que você queria dizer, eu sabia. O pH do suco de limão. O pH seria do suco quanto? Ele é bem próximo de 7. Quanto mais baixo de 7, mais ácido vai ser. Quanto mais baixo, mais ácido. Quanto mais alto, mais básico. Isso. Quando chega no 7, neutraliza, é neutro. Passou de 7, básico. Então, o limão, você tem ideia de quanto é o limão? É por volta de 2 o pH do suco de limão. Tem uma fruta que é groselha. Deve ser muito mais amarga do que o limão. Pronto. Aqui a receita está pronta. O pessoal já está querendo aí sua receita. O pessoal... E me diga uma coisa, se eu estou muito ignorante. Essa reação química aqui, ela é irreversível, não é? Sim. Toda reação química é irreversível? Não. A reação... Aí existem algumas reações que são reversíveis, que inclusive a gente pode identificar quando você vê ela no plano mesmo, no papel. Ela vai ter duas setas, uma que aponta para os produtos e outra que aponta para os reagentes. Ela indica que pode ser reversível, né? Eu posso reverter os meus produtos e obter de novo os meus reagentes. Mas o processo da cozinha não. Outra coisa que pelo menos a gente faz de maneira intuitiva, eu sei que às vezes a nossa geladeira, ela acumula odores, né? Na Paraíba a gente chama de caatinga, odores, e tem algumas técnicas para limpar né? E uma delas eu sei que se usa bicarbonato de sódio, mas as pessoas gostam de misturar, tem que tomar algum cuidado. Como é que funciona? Foi bom você falar nisso, porque eu, inclusive, fiz uma postagem sobre isso, porque eu fiquei muito preocupada com as coisas que as pessoas andavam compartilhando na internet, sobre misturas que elas fazem na inocência mesmo em casa. O que as pessoas têm que entender é que produtos de limpeza que a gente tem nas nossas casas, elas passam por todo um processo, e tem todo um químico responsável que vai, né, sintetizar essas substâncias e tudo mais. O bicarbonato, eu vejo muita gente misturando com vinagre, o que não pode ser feito. Eu também vejo pessoas dizendo, água sanitária, não misturem água sanitária com nada. A água sanitária foi feita para ser diluída. O que é diluída? Você vai colocar mais água água mesmo, na água sanitária, que é o que o pessoal chama de quiboa, popularmente. Algumas substâncias as pessoas chamam pelo nome da marca.
E ela ficou conhecida como Kibo, água sanitária. Então você Sim. vai só diluir, adiciona mais água a ela e dilui, mas não mistura nada, porque pode liberar gases tóxicos que você nem vai perceber que está inalando, né? E a longo prazo isso pode trazer muitos prejuízos para a saúde. E Lá no meu eu Instagram eu coloquei. acabei me lembrando ainda sobre o limão que as pessoas manuseiam ele e ao sol, ele causa queimaduras, não é? Sim, é uma reação de oxidação, né? Ele oxida. A maioria das reações de oxidação resulta em uma outra cor. Sempre Que é o que acontece com a maçã quando a gente corta e com a berinjela. exatamente o que Aprendi acontece com a mais um. maçã. A maçã, ela oxida e muda de cor quando a gente corta, né? É quase que instantâneo. A gente corta a maçã, você se distrai um pouquinho, quando olha, já mudou de cor. É uma reação de oxidação, a questão da maçã. E muitas Perfeito. pessoas adicionam o suco de limão na maçã. Na E o que maçã. isso? E é justamente o que eu já falei sobre o ácido cítrico. Ele funciona como um antioxidante natural. E é muito potente o ácido cítrico. Então, adicionado à maçã, o que é que vai fazer? Você vai neutralizar essa reação e ela não vai oxidar. Aí você tem que colocar antes dela escurecer, né? Antes do processo ocorrer. Assim que você cortar a maçã, você coloca o suco de limão. Perfeito, perfeito. Tem alguma coisa. Você falou da questão das proporções, né? Como é que é o estudo de medidas e proporções em química? Então, onde a gente estuda isso é na estequiometria. A estequiometria é um dos conteúdos mais temidos. Os alunos, eles piram mesmo quando a gente fala em estequiometria. Eles acham uma coisa de outro mundo, uma coisa muito complicada, mas você tem que entender a base da estequiometria. O que é que a estequiometria ela quer lhe dizer? E ela é muito importante. Foi como eu dei primeiro o exemplo do bolo. Eu não vou fazer uma receita, você não vai fazer uma receita e joga lá tudo de qualquer jeito. Não, você tem uma proporção, você tem determinada quantidade para se chegar ao seu objetivo final, que é o que a gente faz no laboratório. É porque em química, os exemplos, eles são muito práticos, então utiliza-se mais elementos químicos para estequiometria, mas a estequiometria, ela está presente, inclusive, na cozinha. Quando você vai ter os seus ingredientes, você não vai fazer uma receita de qualquer jeito. Se você não usar as proporções corretas, você vai desandar totalmente o seu bolo, ou ele vai faltar alguma coisa, ou vai solar, o pessoal diz que acontece muito. Sempre vai acontecer algum processo que vai interferir. Então, a estequiometria é isso. Você tem determinada quantidade para reagir, e isso não pode ser de qualquer jeito. Isso tem que ser medido, isso tem que ser na medida correta, para que você consiga o seu objetivo, que é o seu produto final. Então, Perfeito. essa Eu me lembro que quando eu faço massa, tenho que tomar muito cuidado com a proporção, porque ela pode não crescer, aí tem a questão do descansar, não é? exatamente. É muito interessante. Você acertou em cheio quando a gente conversou sobre o tema. Eu sou apaixonado por comida, e assim, eu sei que você vê um pizzaiolo e o trabalho com a massa, o quanto aquilo tem de saber. Só que, Sim, infelizmente, eu não sei se você aprendeu de uma maneira diferente, mas eu não. O ensino muito teórico, abstrato demais e de pouca aplicabilidade prática. E eu acredito que se a gente partir da experiência concreta do menino, do estudante, para ele é mais, eu nem diria fácil, é mais seria mais claro. é mais claro. Entendi agora o que é oxidação. Faz todo sentido o que a professora está dizendo. Né? A gente presenciou esses fenômenos, não sabia nome, não sabia o que acontece. Eu acho que alguém que nos acompanha agora estava fazendo a mistura do bicarbonato com vinagre, Com né? certeza. E você disse que produz um tipo de gás, né, que não é. É uma reação Sim. que não saudável, digamos Toda assim. reação, ela vai resultar em alguma coisa. É por isso que eu sempre digo, você não pode pegar coisas que você não conhece e sair misturando. Porque aquilo ali pode ser nocivo para a sua saúde, porque vai resultar em algum produto, vai ter alguma coisa. E você, não sabendo o que é que vai ter ali, pode ser problemas. Isso acontece basicamente com as questões
de higiene, né? Os produtos de limpeza que a gente utiliza. Muita gente tem mania de misturar mesmo eles. E eu deixei uma postagem no meu Instagram justamente mostrando várias misturas que as pessoas fazem, né? E se eu vi pessoas postando, gente, eu fiz uma mistura assim para tirar isso, para limpar isso. Minha mãe já fez, né? E depois que eu entrei na faculdade, nossa, ela não podia ter feito isso. E falando sobre o que você falou da química, né, da importância da contextualização, hoje o que a gente se tem não só antes, hoje eu ainda vejo muito, a questão teórica, é muito teórica. Aí o aluno, ele fica lá viajando na maionese, falando, né, falando o mesmo, como eles mesmos dizem, quando eles mesmos dizem, viajando na maionese. Por quê? Porque eles estão imaginando a química como uma coisa em um universo paralelo, algo que está totalmente distante da nossa realidade. E não é assim que funciona. A química, ela é você. O tempo todo o seu corpo está fazendo reações químicas que, inclusive, vão te manter vivo. Então, ela não pode ser tratada como uma coisa que o professor chega lá e fala um monte de termos técnicos, porque a gente tem mesmo muitos termos técnicos. Então, o tempo todo a gente tem que estar falando. Ou seja, eu estou querendo dizer isso. Por exemplo, dando uma característica de uma substância. Eu digo, essa substância, ela é incolor, inodora. Aí o aluno, ele já pira, né? Ele falou ali, não estou entendendo nada. Inodora, o que é isso? Aí você tem que explicar. Não tem cheiro. Então, são termos que as pessoas leigas não vão entender. E você tem que estar o tempo todo explicando. Então, por isso a importância de você contextualizar. Se há essa possibilidade, por que não contextualizar? Então, por isso, eu sempre vejo essa necessidade. Eu sempre contextualizei. E até para mim, foi muito melhor entender ela desse jeito. E a abordagem que eu saiba em ciências da natureza, da química para o Enem, é contextualizada. Sim, o Enem ele é totalmente contextualizado e ainda vem questões interdisciplinares, principalmente em química, que vai misturar química com biologia, que a gente já tem a bioquímica. É muito contextualizado. Então, o aluno ele está lá na sala de aula. E ele se depara com aquilo ali, né? Uma matéria que ele não está entendendo nada, o professor está falando umas coisas que ele nunca viu na vida, mas ele já viu na vida. Ele só não está conseguindo captar porque não está sendo passada de maneira clara, mas ele sabe o que é aquilo ali. Todo mundo sabe, tudo de química, não existe uma coisa de química que você não possa contextualizar. Então, a importância ela é gritante. Excelente. Eu vi uma vez um carro de Fórmula 1 pegar fogo e ninguém via a cor da chama. O piloto, ele se debatia, mas não tinha cor. A partir daquela experiência, passaram a colocar algum produto no combustível para que pudesse ver o fogo. E eu soube que é a mesma coisa com o gás de cozinha. Ele não precisaria ter cheiro, nem precisaria ter cor. Mas foi adicionado cheiro e cor por uma questão de segurança, é isso? Na verdade, o gás de cozinha, ele ainda não tem um cheiro muito forte, né? Como deveria, porque o ideal é de imediato, quando você sente o gás soltar, você de cara já ir lá e desligar. E algumas pessoas não sentem. Eu acredito que é a percepção e sensibilidade de cada um. Mas a questão do gás de cozinha, né, da cor do gás de cozinha, eu até fiz uma postagem falando sobre as cores dos sais, que é o mesmo princípio dos fogos de artifício. Alguma coisa de Rutherford Bohr, né? Isso, Rutherford Bohr. São modelos atômicos. E aí a gente tem o modelo de Rutherford, Thomson e tem o modelo de Rutherford Bohr, que explica exatamente essa questão das cores dos fogos de artifício. E a gente pode ver isso na queima dos sais, principalmente, porque os sais, eles têm cores diferentes. E você só vai conseguir identificar, por exemplo, eu posso ter um sal branco, eu posso ter um sal de outra cor, porque quando a gente fala em sais, é algo muito abrangente. Sal não é só o sal que a gente usa na cozinha, né? O bicarbonato, por exemplo, ele é um sal, é um tipo de sal. Então, nós temos vários tipos de sais. E quando você queima, você consegue diferenciar. Aquele sal ali ele tem tal cor, então ele é um determinado sal, outro sal vai ter outra cor. Quando se fala no gás de cozinha, ele tem aquela corzinha mais azulada, não é? Justamente foi realmente colocado a ele aquela cor para que as pessoas percebessem, eu liguei.
Eu estou vendo ali o gás está funcionando e quando ele vai acabando, a cor vai mudando. É Isso. porque a reação ele não está acabando, então a gente precisa, em uma reação de combustão, ter um congruente e um combustível. E o combustível ele está acabando, que é o gás. Então ele já muda um pouquinho a cor, porque aquele gás está acabando. E agora que nós entramos nessa questão do gás, eu só queria falar um pouco sobre o gás que a gente utiliza no Brasil, que é o gás butano. É o principal gás que a gente utiliza nos botijões de gás. E ele é um hidrocarboneto. E eu lembrei do que você falou sobre o carbono, que eu sei que isso você sabe, que o carbono ele faz 4 ligações. Sei. Ele só E tem crédito para ligar, para fazer 4 ligações. Ele não tem crédito para mais nada. Não, ele só tem crédito para 4 ligações. E é exatamente isso que acontece. O gás butano, ele é um hidrocarboneto. E nós temos, lógico, na nomenclatura orgânica, você vê aí, até na química orgânica a gente consegue contextualizar. E na química orgânica, mais ainda, porque a química orgânica é a base da vida. Bioquímica pura. Então, a química orgânica ela é muito importante. Principalmente o pessoal que faz aí o curso de farmácia, vê muita química orgânica, se não só química orgânica. Porque é até a questão dos fármacos, das funções, princípios ativos, é tudo química orgânica. Mas voltando para o gás butano, o que acontece com ele é que eu tenho um hidrocarboneto ali. Então, ele é uma função também orgânica. Então, eu posso contextualizar a orgânica também com o cotidiano. Ora, eu tenho o gás de cozinha, que está lá na minha casa o tempo todo. E ele é um hidrocarboneto. Então, por que não falar, né? Nós temos os álcoois, que é uma função orgânica. Então, assim, é muito, muito vasto a possibilidade de contextualização Orgânica que tenha tem a presença necessária do carbono? Não. Sim, a química orgânica, a base da química orgânica são o elemento carbono. É o elemento carbono. Por isso que os fósseis podem ser estudados em idade pelo estudo do carbono, é isso? Sim, os fósseis. Meu Deus, eu tinha que ter aprendido desse jeito. Santo Cristo. Perfeito. Sim, tudo você contextualiza. Não existe uma coisa que você não contextualize. E aí a gente também entra nas regrinhas de nomenclatura, que a gente... O nome característico, butano, vem da quantidade de carbonos, ou seja, ele tem 4 carbonos. Aí você me pergunta, como ele tem 4 carbonos? But é o prefixo de 4 na química orgânica. Se eu tenho um carbono, eu falo met. Se eu tenho 2, et. 3, prop, 4, but. Então, but de butano. Aí você diz, mas eu consigo saber a estrutura desse gás? Sei, porque ele é butano, depois do but vem o an. E o an está me dizendo que ele só faz ligação simples. Então, ele é um hidrocarboneto que só faz ligações simples. Ele é um alcano, que é uma classe. Os hidrocarbonetos dariam uma aula, hein? Enfim. Não, mas eu acredito que, assim, eu nunca tinha percebido dessa maneira. Mas, por exemplo, eu me lembro do cocaína, anfetamina, essa terminação "ina" sugere o quê? Qual é Amina. Aminas. Que aí tem uma característica própria, não é? Exatamente. Então, Se o para povo cada soubesse, função tem uma... como cocaína é feito, não estava não, né? Hã? Se o povo soubesse como cocaína é feito, não cheirava não. Exatamente. Não, e muitas pessoas quando veem assim, você fez química, quando eu ainda estava na faculdade. Você sabe fazer metanfetamina? Por conta da série. Você já assistiu aquela série, Breaking Bad? Breaking Bad. Como é que se chama? É Breaking Bad. É um professor de química. Isso. E as pessoas, é quase que total. Todos os estudantes que já foram estudantes de química, você faz o quê? Química? Você sabe produzir metanfetamina? É algo que as pessoas assimilam muito por conta da série. E é algo que não tem nada a ver. A gente não produz metanfetamina. É bom deixar isso bem claro. Inclusive. Entendi. Você tem algo que eu estou impossibilitado de beber, mas inclusive já produzi. E me explica um pouco a química na cerveja, produção. Eu vou lhe dizer, na minha ignorância, precisa de uma fonte de amido. Por isso que a galera falou de cerveja puro malte, que não é feita com milho ou com arroz,
né? É só o mal, que é considerado Só mal. nobre, enfim. Mas tem alguns que dizem que isso é polêmico. É água, a levedura, basicamente isso, né? Sim. O processo da cerveja é um processo muito grande, muito extenso, né? A gente passaria o dia todo falando como a cerveja é produzida. Mas é basicamente essas etapas. Tem a etapa da fermentação, tem a etapa da maltação. Inclusive, é um processo longo. Você que já fez pode dizer quanto tempo mais ou menos dura para você, Entre 25 e 30 dias. para você chegar ao produto final, que é a cerveja. Mas conta um pouquinho sobre o que aconteceu, que você já me falou em off, com a sua cerveja. Maria. Eu fiz a primeira leva, que dá o caldeirão dá mais ou menos 16 garrafas de 600 ml. Coloquei ali atrás, controlado com o termostato, né? Tem que ficar na temperatura de até Sim, 18 graus, senão a levedura morre. A levedura é extremamente sensível, né? muito E sensível. aí, a minha esposa aqui em casa só escutava o estouro. Bomba mesmo, bomba. E quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, fui me aproximando, as garrafas estavam estourando. Eu errei na famosa, como é o nome? Estequiometria. Na verdade, foi nenhuma dessas etapas da cerveja, que é a etapa de carbonatação, que é o quê? A questão do gás. E quando está produzindo a cerveja, várias outras coisas estão sendo produzidas ali. O álcool, que é o álcool etílico, entre outros álcools que são produzidos. Também é produzido o gás carbônico CO2. E não só na cerveja, nós também é a característica de bebidas carbonatadas, que é o que a gente chama. Que tem nos refrigerantes, naquela água com gás, em todas as bebidas que tem gás. Aí o que que acontece nesse caso? A gente vai entrar agora, que eu acho que você lembra desse, pelo menos é algo bem iniciante mesmo da química, que a gente vê bem no iniciozinho, que é as fases de agregação da matéria. Ixi, mano. Não? Saudade. Que é aquela questão do sólido, das moléculas. Lembra? O sólido tem as moléculas mais juntinhas, o líquido um pouco mais afastados. E o gás, as moléculas, elas são muito dispersas. E elas são muito dispersas e elas são muito agitadas, né? Logo, no sólido elas estão mais juntas. Então, há uma limitação de agitação. Elas não têm muito para onde ir. Então, o sólido, ele é muito compacto, né? Diferente do líquido. É um pouco mais solto. Então, o líquido, ele já tem aquela outra característica. E os gases, eles estão o tempo todo agitados. Eles estão o tempo todo tentando escapar. Que é exatamente isso que acontece. Então, isso tem uma proporção. Porque pode, sim, inclusive, causar explosão. Então, o que aconteceu com a sua cerveja? Ela ficou super carbonatada. E aí o gás, ele ficou lá louco, ele tinha que sair e ele explodiu. Explodiu Com cerveja mesmo. Foi caco de vidro para todo lado. Eu perdi todas. Nossa, que Aí fiz ainda mais 3 das próximas, acertei. Mas eu cheguei a uma conclusão ótima. É mais barato comprar. É, Dá um trabalho. dá muito trabalho. Eu cheguei a fazer na faculdade um curso de cerveja artesanal. A gente produziu algumas cervejas. E o professor, que era ministrante, ele levou lá, ele produz essa cerveja, levou um monte pra gente experimentar. Umas amargas, outras mais ácidas, porque tem todo um padrão, né? Vai depender do gosto da pessoa. E aí a gente experimentou e fizemos a nossa cerveja. Até hoje eu não sei que gosto tinha a minha cerveja, porque sumiram e eu nunca provei, nem minhas colegas. E eu não sei do resultado, se ficou boa, se ficou ruim, sei que não explodiu, mas quando eu fui atrás, não, era pra vir tal dia, vocês não vieram, a gente deu, aí perdi. Não sei que E gosto ninguém morreu depois que bebeu, não. Então o negócio ficou bom. deve ter ficado. Não sei se saborosa, mas... Aqui na região, Monique, eu conheci alguma. Aqui tem mais de 100 pessoas que produzem para uso, né? E eu conheci, não sei se ainda está produzindo, a Cabritas. Eu conheci o químico, inclusive, acho que se chamava Cristiano, alguma coisa assim. E cervejas de muita qualidade. Tem um rapaz, eu acho que é o Auá, que fez a cerveja com o Bu. Acho que é isso. Salvo engano, ele foi premiado, eu não lembro ao certo. Mas no meu caso, não consegui prêmio. Eu acho que eu poderia ter me aliciado à Al-Qaeda para fazer Bomba. bomba. Eu acho que eu daria super certo. E me diga uma coisa:
eu vou ver se eu acho aqui rápido. Deixa eu só fazer uma. Não, aqui, tem uma que eu fiz aqui. Isso aqui é um molho de pimenta. E tem a pimenta nela aqui, tem a pimenta mais ardida do mundo, que é a Carolina Reaper. Carolina Imaginamos, você disse que não é muito fã de pimenta, você falou para mim antes. Mas uma pessoa que queira provar e produzir aquela ardência, primeiro, o que é que tem na pimenta que causa isso e qual seria a melhor forma de neutralizar? Água gelada, uma boa cerveja, deixar arder. Então, assim como no limão nós temos o ácido cítrico, confere a ele a característica de acidez. Na pimenta nós vamos ter uma substância, na verdade vão ser várias substâncias. Cada pimenta ela vai ter uma substância específica. Algumas vai ser a mesma para uma certa quantidade, acho que vai depender muito da espécie. Outras não. As mais comuns capsaicina, capsaicina, um nome mais ou menos assim, é bem difícil de falar, porque em química também tem isso. A gente tem o nome científico e tem o nome usual. Então, basicamente, é a Carolina, como você falou aí... Reaper, de ceifador. Pronto, a Carolina Reaper, falando no nome usual, né? Que é mais prático para todo mundo. Tem uma escala, assim como nós temos a escala de pH, que mede a acidez, nós temos a escala que foi postulada para medir a ardência da pimenta. Então, existe toda uma tabela mostrando vários exemplos de pimentas, e nessa tabela vocês podem olhar porque tem o nome usual, não é o nome científico, é o nome usual. E vai ter várias pimentas lá. E aí, essa tabela, o número vai ser muito grande. É diferente do pH, que a gente tinha um número menor, né? 1, 2, até 14. Já lá nas pimentas, é de 1000 acima. O menor é 1000. Então, assim, é muito grande a escala para medir a ardência da pimenta. E falando sobre a questão de você, sem querer, querendo, ingeriu, ou pode até ser sem querer mesmo, né? Eu mesmo, uma vez, já sem saber... comi um alimento que tinha muita pimenta, por isso que eu nem gosto. Tem aquela ardência muito forte. E o que você pode utilizar não é água, porque muita gente bebe água e fica, meu Deus, não passa, não passa, não passa. Realmente não passa. Vai passar no tempo que tiver que passar, se você beber água. Já se você usar leite, aí pronto, você matou a charada. Porque o leite, ele contém uma proteína que vai neutralizar a ardência da pimenta, assim como nós temos bases que neutralizam a acidez de determinada substância. Eu tenho o leite, que existe uma proteína lá dentro que vai neutralizar a ardência da pimenta. Fantástico, fantástico. É interessante porque, de fato, a ardência com a água alivia porque é gelada. Ela só dá Você tem a falsa sensação. Ela dá a falsa sensação, é verdade. Tem no popular o pessoal falava em pão, mas eu acho que é uma desculpa só para comer mais. Eu não sei se você já presenciou, o povo diz que está ardendo, vai me dar um pedaço de carne, me dá um pedaço de pão, isso é só para comer mais. Mas um copo de leite, né? Talvez um iogurte. Bebe um copo de leite. Porque o iogurte, a base do iogurte é o leite. A base do iogurte. Excelente, excelente. E me fala um pouco sobre um dos principais elementos da cozinha é o fogo, né? Sim. Um dos principais elementos da cozinha é o fogo. Por quê? Quando a gente fala em cozinha, em alimentos, como eu já falei, a gente fala em reação química. Está acontecendo alguma reação ali. Se não estivesse acontecendo, você não teria mudança nenhuma no que você estava colocando ali para fazer. Então, aquelas substâncias, elas têm que reagir de determinada maneira. Então, por que eu utilizo o fogo? Além de ir para cozinhar ou assar os alimentos, dependendo do seu objetivo. Porque ele acelera o processo da reação química. Quando a gente fala sobre reações químicas, isso a gente vê lá em cinética. A gente vê os fatores que influenciam, né, que retardam ou que aceleram a reação química. E a temperatura é um fator determinante para acelerar uma reação química. Em altas temperaturas, quanto mais quente, mais rápida a reação vai acontecer. Inclusive, existem alguns exemplos de reações que nem acontecem. Por exemplo, no laboratório, no dia a dia também. Por quê? Porque não está em uma temperatura favorável.
é de cada substância, né? Por exemplo, existem substâncias que irão reagir a baixas temperaturas, já outras não reagem de jeito nenhum. Você tem que colocar uma temperatura muito alta para que ela reaja. E falando sobre o dia a dia, bem prático mesmo, sobre os alimentos, as verduras, as frutas. Por que a gente coloca na geladeira? Isso, tudo que a gente tem hoje de evolução nos eletrodomésticos, tudo isso tem uma base científica. Teve um estudo, alguém foi lá, pesquisou e pensou, isso aqui é bom, porque quanto mais alta a temperatura, então mais rápida é a reação química. E o que acontece com as nossas verduras, com as nossas frutas? Existem micro-organismos ali, né, que vão fazer um tipo de reação química que faz com que amadureça e posteriormente apodreça os alimentos e as frutas. Você colocando na geladeira, ele está em uma temperatura muito baixa, né? Quanto mais frio, mais baixa a temperatura. Então, vai retardar e vai preservar mais o seu alimento ali na geladeira, né? O congelador ainda mais. Então, logicamente, vai chegar um tempo que vai apodrecer, não vai ter jeito, não vai, né, pro resto da vida ali na geladeira. Mas retarda aí muito a reação química e você conserva seus alimentos por muito mais tempo. Excelente. Eu estava assistindo, acho que foi no Fantástico, alguma coisa sobre a Antártida, e os caras desenterraram um alimento que eles tinham colocado lá há um ano e estava em perfeito estado. Fica mesmo. Ainda mais lá, né? Que muito mesmo. Exatamente. Aí você foi falando de apodrecimento, eu me lembrei do sal. E aí me lembrei, por exemplo, que é muito comum as pessoas colocarem para fazer o macarrão a água e já coloca o sal. Eu aprendi que a gente só coloca o sal depois. Porque alguma coisa que o sal faz interfere, eu não sei se é ponto de ebulição, ponto de fusão, aí é contigo, mas tem isso, né? Tem alguma coisa que acontece, não tem? Sim, a gente entrar em propriedades coligativas da química, que é a mudança, né, nas características de uma solução, na ebulição, no abaixamento da pressão de vapor, ou no abaixamento do congelamento, na adição de um soluto não volátil. Essa é a característica principal da crioscopia, ou da propriedades coligativas. Crioscopia é um tipo de propriedade coligativa que eu vou falar mais na frente quando a gente falar sobre o sorvete. Enfim, o que acontece nesse caso é que o sal, ele vai retardar o ponto de ebulição, ou seja, eu adicionei um soluto não volátil. O que é volátil, né? Vamos explicar isso mais detalhadamente. Uma substância volátil é aquela substância que evapora com facilidade. Um sal não vai evaporar com facilidade, é um sólido. Então, eu adicionei aquele soluto não volátil à minha solução, porque aquilo ali é uma solução, né? Eu tenho a água, que é o meu solvente. A gente diz, inclusive, que a água é o solvente universal. E é mesmo, tem tudo a ver. E eu vou retardar. A única coisa que eu vou fazer ali é retardar o processo de cozimento, porque se vai demorar mais para entrar em ebulição, consequentemente, isso vai demorar mais para cozinhar. Gasta mais gás. E gasta mais gás, porque se ele passar mais tempo na panela, no fogão, eu vou ter aí, né, uma quantidade muito maior. E carne de sol ou carne de sal? Afinal, o sal é utilizado também para preservar alimentos. Isso me lembra muito a Vós Sois o Sal da Terra, né? A propriedade do sal de preservar o que é bom e impedir que apodreça. Não é uma técnica. Na realidade, a carne de sol não precisa estar ao sol. Ela, na realidade, se coloca sal. Eu não sei muito, não, mas é por aí, não é? Isso, carne do sol é um ditado popular, né? Existem muitas coisas que a gente diz ditado popular versus constatação científica. Algumas vezes tem tudo a ver, né? Algumas questões, principalmente antigamente, na questão dos medicamentos, em que as pessoas já utilizavam coisas que hoje a gente sabe, constatado mesmo cientificamente, que aquilo ali realmente funciona. Então, com a carne, é exatamente isso que acontece. Ainda em propriedades coligativas, vamos continuar em propriedades coligativas, agora falando sobre o processo de osmose. O que acontece nesse caso? A carne, eu vou lá, tirei a minha carne fresca e eu quero que ela dure por mais tempo. Como antigamente não tinha geladeira, as pessoas tinham que utilizar outras técnicas para conservar melhor os alimentos. E aí, o que foi que aconteceu? Eu coloco o meu sal lá, e o sal, ele vai funcionar de maneira que
vai sugar toda a água, né? Porque a água, a carne, naturalmente, já tem um líquido ali nela. E o sal, ele vai sugar aquele líquido, fazendo com que ela permaneça por mais tempo protegida, não é? E ela vai durar por mais tempo, mesmo que ela não esteja na geladeira. Então, é exatamente isso. É como você falou, o nome deveria ser carne do sal e não carne do sol. Mas é exatamente isso que acontece. Ela sai de um meio mais diluído, menos concentrado, que é onde tem o líquido, e ele vai sair e vai para o sal, que é o meio mais concentrado. Então, é como se o sal, falando mais prático mesmo, o sal vai chupar a água da carne, vai sugar, e aí ela vai ficar sequinha e ela vai durar Dura por mais tempo. Eu não sei de sua realidade, mas eu nas feiras livres, inclusive até hoje em Petrolina, em Juazeiro, você tem aquelas mantas secando com uma grande quantidade de sal, porque se eles não colocarem sal, que aquilo é tudo, a feira é montada um dia antes, né? As feiras livres são montadas um dia antes, eles terão prejuízo, precisam vender, mas se não tiver refrigeração, e me veio uma curiosidade, como é que se fazia sorvete antes da refrigeração? E outra, como é que se gela cerveja se por alguma razão o freezer ou a geladeira estiver lotada? Bom, vamos lá, ainda em propriedades coligativas, era o que eu falei sobre a crioscopia. O sorvete é muito interessante, o sorvete. Quem me conhece desde a faculdade, até já acompanhou algumas das minhas aulas, sabe que o sorvete é comigo mesmo, porque o tanto que eu já fiz esse sorvete, não dá nem para contar, porque eu acho realmente muito interessante. É basicamente você mostrar para o aluno na prática, ó, já comentaram ali, sorvete, Monique é craque, porque realmente eu e o sorvete, e a gente é muito amigo, melhor dizendo assim. É uma maneira bem simples de você explicar o processo de crioscopia, que é uma propriedade coligativa, que é o quê? O abaixamento do ponto de congelamento. Quando a gente fala em abaixamento, a gente sabe que é o quê? Congela mais rápido, né? Quanto mais baixo, melhor. E o sorvete, ele funciona mesmo, porque o que a gente utiliza no sorvete? Eu utilizo leite, eu utilizo algum sabor. Se eu quiser de chocolate, eu uso achocolatado. Se eu quiser de baunilha, eu uso essência de baunilha. E quem quiser colocar cor, também pode colocar corante alimentício, né? Uma vez eu até fiz um e brincaram comigo, porque eu coloquei a essência de baunilha e eu coloquei o corante vermelho. Aí parecia que era de morango, mas o gosto era de baunilha. Perfeito. Mas só tinha o vermelho e eu coloquei e funcionou. Bom, mas o que é que acontece? Vou explicar basicamente a receita para depois explicar o que é que acontece. Eu faço uma solução. Solução é uma mistura homogênea. Acho que a maioria das pessoas, se não sabem, vão saber agora. Solução é um tipo de mistura homogênea. Quando você faz um café, você está fazendo uma solução. Quando você faz um suco, você está fazendo uma solução. E essa questão de congelamento mesmo, você coloca todos os ingredientes em um saco. E em um outro saco você coloca gelo e sal. E o sal é o meu soluto não volátil, né? As propriedades coligativas estudam basicamente isso, a adição de solutos não voláteis. E eu coloco um saco dentro do outro. Dentro do saco com gelo e o sal, eu coloco o saco com a solução, que é a base do meu sorvete, o sabor que eu escolhi e que eu quis. E eu vou chacoalhar aquilo ali por 5 minutos. Só que tem que ter cuidado, porque como o gelo, mesmo você pegando o gelo sem estar no saco, você já percebe que ele queima a pele, ele queima mesmo. E aí você não aguenta gelado mesmo que fica. E aí você sacode, aí deixa um pouquinho. Quando eu fiz com meus alunos, eu fiz em duplas. Aí um sacudia, dava pro outro e colocava um pano ao redor. Então, se for fazer em casa, só coloca um pano ao redor. Depois eu vou colocar a receita mais detalhadamente no Instagram. Vou fazer para vocês verem. E você sacode. Quando você tira, em 5 minutos que você tira um saco de dentro do outro, o sorvete está congelado e pronto. Lógico que ele fica cremoso, porque o sorvete é cremoso, ele não fica congelado, né? Mas é um sorvete, como qualquer outro, como se você tivesse colocado no congelador e tivesse esperado horas para ele congelar. Quando eu fiz isso na sala de aula, eu utilizei a metodologia ativa PBL, chamada PBL, que é aprendizagem baseada em problemas, que é muito utilizado principalmente em cursos da área da saúde, que é basicamente você expor uma situação da realidade do cotidiano e o aluno ele tem que chegar
uma resposta e tem que resolver essa situação. Por exemplo, em medicina, falando um exemplo bem rápido, tem os estudos de caso, o professor diz lá, tem esse paciente apresentou tais sintomas, aí eles têm que chegar à resolução, que é qual seria a doença daquela pessoa. E a PBL, ela não se aplica só a isso, é porque as pessoas acham que só vem isso, né, nos cursos das áreas de saúde. Não, ela pode ser aplicada em qualquer lugar. Basta que você dê um problema cotidiano para o aluno e coloque para ele resolver. E foi isso que eu fiz. Eu dei um problema, lógico que eu usei a CELP, que era a companhia de energia, tudo ao redor deles. E esse estudo de caso foi elaborado por mim, mas eu disponibilizo, lógico, eu coloco lá o meu nome, porque eu fui autora. E eu fiz uma historinha para eles. A fulaninha foi brincar na casa da colega e faltou energia. Mas a mãe dela já tinha batido os ingredientes para fazer um sorvete no liquidificador, mas não tinha como congelar. Qual solução vocês apresentariam para esse problema? Como é que ela vai congelar esse sorvete sem usar o congelador? Então foi isso que eu apresentei para eles. Fantástico. Alguns tiveram umas ideias assim bem Absurdos. mais interessantes, mas assim que não tinha muito a ver. Até que a gente chegou juntos, já tinha prestado conteúdo para eles, a gente foi junto e chegou a confecção do sorvete. Aí E a mesma técnica para gelar cerveja, pelo que eu entendi? sim, para gelar cerveja, se é cerveja, você comprou a cerveja, de repente chegou lá e pensou, nossa, essa cerveja está quente, eu quero dar uma geladinha nela. Aí você coloca no gelo e coloca sal, que ela também o gelo vai derreter mais rapidamente e a cerveja vai ficar mais gelada. Logicamente ela não vai congelar, né? Porque aí precisaria de uma quantidade muito baixa. Aí é sal grosso, água e o álcool é o... O sal, você pode usar o sal normal. O sal grosso... pode ser o sal normal? Pode também. No sorvete eu uso o sal normal. Mas se eu usasse o sal grosso também ia funcionar. Porque a diferença do sal normal pro grosso é só que um é mais grosso e o sal é a questão de trituração, né? É, só a questão da trituração mesmo. Um é mais triturado, enquanto que o outro ele é cristais, em forma de cristalzinhos. Entendi. Monique, eu olhei aqui o relógio, temos 3 minutos. 3? Então já tá finalizando. Mas eu já quero lhe convidar para uma no YouTube, que o tempo é livre. Tá, vamos sim, bom? vamos marcar. Espero que você aceite. Queria suas considerações. Já está aceito. Já está aceito, está gravado, tá? Para quem não assistiu essa live ao vivo, eu vou disponibilizar depois no meu canal, Prof. Vlader Nobre. Eu queria que você falasse sobre sua experiência, dizer que você está aí aberta a convites, fala um pouco disso para eu fechar aqui com uma mensagenzinha. Bom, eu vou falar bem rapidamente para não acabar o tempo, né? Eu sou uma professora nova, né? Muitas pessoas não me conhecem, então algumas pessoas podem estar aí até sem saber quem é essa que está aqui com o professor Vlader. Meu nome é Monique, como já está aqui. Eu tenho um Instagram onde eu disponibilizo materiais gratuitos. E o intuito do meu Instagram foi justamente me apresentar, né? Me apresentar para o contexto escolar, para a sociedade. Quem sabe conseguir algumas oportunidades, já que a gente sai do... Muitas pessoas acham que a gente é inexperiente por ter pouco tempo de docência. Mas a verdade é que a gente sai com um gás muito grande, uma vontade muito grande de ensinar. E com muitas ideias novas na cabeça. E eu sou a pessoa das aulas diferentes. Eu não consigo dar uma aula tradicional. Então, eu tenho muita coisa produzida, jogos didáticos produzidos por mim, depois eu vou mandar até para o professor Vlader. Excelente. E é isso. Eu estou aqui aberta a convites, quem sabe aconteça, né? Justamente para isso que eu fiz. Basicamente, eu fiz o meu Instagram para dar aulas para quem quisesse, porque eu não tenho vínculo com nenhum, não tive nenhuma proposta. Então, todas as pessoas que querem ter aula comigo estão no particular. Eu dou aula no meu particular mesmo, já tenho muitos alunos. Excelente. Professora Monique, eu só tenho que agradecer. Eu já sou um professor de 20 anos de sala de aula, mas isso aqui não quer dizer nada. Eu citaria aqui Belchior, o novo sempre vem, tá? Então dizer que para mim é muito oportuno, a partir de ser nova professora não quer dizer que não tem experiência, né? Tem uma provocação de um texto que eu gosto muito, que é como exigir experiência se tudo a todo tempo se transforma.
Então, cada um de nós é novo, e nós nos permitimos novos, né? E se oportunizarmos as pessoas novas chances, essas pessoas renovam e ressignificam o processo de aprendizagem. Acabou de cair aqui 20 segundos. Então, de minha parte, foi uma honra. Espero que a gente faça algo junto o mais breve possível e que seu trabalho seja conhecido pelo maior número de pessoas possíveis, porque você faz a diferença em sala de aula e na educação. Desejo a você o melhor. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, professor. Obrigada a todo mundo que assistiu.